grande abraço para você que escolheu a Band Mais para continuar se mantendo muito bem informado nessa manhã de sábado. E hoje, uma entrevista especial, como nós temos aqui todos os finais de semana. Hoje, a nossa convidada é Maria Carolina Tiengo. Ela é simplesmente a coordenadora regional da ANCHAM. E a ANCHAM é a Câmara Americana de Comércio para o Brasil e Estados Unidos. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada a você, Edson e Dantas. É um prazer estar com vocês aqui hoje. E a Carol já está acostumada aqui, ela já apresentou o Dantas. Tudo bem, Dantas? Tudo bem, Edson, e você? Você sabe o que é a ANCHAM? Eu fiquei sabendo há poucos dias. Ah, é? Eu não sei o que é, então vou perguntar para Vamos lá. O que é a ANCHAM? Bom, a ANCHAM é a Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos, está no Brasil há mais de 100 anos e veio para cá exatamente quando empresas americanas se estabeleceram por aqui, exatamente para criar força perante o setor privado, perante o setor público, e ao longo dos anos a ANCHAM se fortaleceu muito. Então, não só como uma câmara clássica, né, Brasil e Estados Unidos, mas trabalhando pelo desenvolvimento das empresas que estão aqui no Brasil. Então, hoje temos empresas de mais de 70 nacionalidades diferentes que fazem parte do nosso ecossistema. Bacana. Maria, bem-vinda ao nosso programa. A ANCHAM sempre promove reuniões junto com os empresários, né? De olho nesse mercado que está sempre em evolução. E eu queria que você explicasse um pouquinho como que são definidas, então, essas prioridades para serem debatidas durante as reuniões que vocês realizam. Perfeito. Bom, das nossas atividades, tudo que nós fazemos é sempre ouvindo as demandas dos nossos associados e o que está na mesa ali dos desafios realmente que eles querem discutir. Então, nós habitualmente, todos os anos, fazemos uma pesquisa de panorama para discutir as tendências e conseguir auxiliar de uma maneira mais assertiva para o que vai influenciar na gestão e nos negócios das empresas. Inclusive, que a gente cobriu foi com os candidatos à Prefeitura aqui de Campinas. Como que foi, então, essa reunião? Fala pra gente como que vocês tiveram essa ideia de reunir os candidatos e firmar uma parceria, firmar um objetivo diante desse encontro com os empresários. A ANCHAM, ela procura sempre, é uma entidade apartidária, mas como nós representamos o setor privado perante o público, seja algo regional ou Brasil, nós realizamos encontros para ouvir e defender as pautas que vão ser interessantes para as nossas empresas associadas, independente pautas transversais, mas que conseguem ter essa porta perante o setor público e pela representatividade que nós temos hoje nacionalmente, né? A ANCHAM está presente em 16 unidades de negócio, sendo São Paulo a nossa matriz. Então, quando tem esse momento de eleições, é muito importante que a gente tenha esse canal aberto para levar exatamente o que vai influenciar para o setor privado e como que os nossos futuros governantes conseguem nos auxiliar. Pelo que você está dizendo, pelo que a gente está entendendo da ANCHAM, vocês podem oferecer assessoria para qualquer tipo de empresa, não um ramo específico. Qualquer um que se aproximar de vocês podem ter uma orientação para aquilo que eles querem desenvolver, para aquilo que eles querem se estabelecer numa cidade, por exemplo. Exato. Hoje nós estamos, como eu mencionei, em 16 unidades regionais, exatamente para trabalhar um pouco melhor os desafios, porque o Brasil tem as suas peculiaridades. E hoje nós, na nossa base de associados, estamos falando em torno de 4.000 empresas que fazem parte, na sua grande maioria do setor B2B, mas nós temos desde empreendedores, empresas médias, grandes, multinacionais. Então, essa diversidade faz com que a nossa diversificação potencialize ainda mais as trocas e benchmarkings e trabalhar pelo setor privado mesmo aqui no Brasil, independente do porte da empresa, qual é o seu segmento. Então, trabalhar realmente para a gestão pelo melhor ambiente de negócio no Brasil. Falando em ambiente, Maria, você falou agora dessas 4.000 empresas associadas, fala de um tema que eu gosto bastante, que é a sustentabilidade. Como que vocês, junto com essas empresas, com os associados, buscam praticar a sustentabilidade com os empresários e trazer aí um meio mais confortável, ajudar um pouco também o meio ambiente, praticando uma sustentabilidade prática no dia a dia desses empresários? Nós temos na ANCHAM, um dos pilares, inclusive, das pesquisas, a pauta de ESG, de sustentabilidade, é algo recorrente e a gente tenta influenciar isso, seja trazendo por meio das nossas atividades,
falando sobre o tema, trazendo cases, empresas de referência que podem influenciar e servir como referência mesmo, como uma boa prática, porque muitas, inclusive, até já deram início, mas não sabem o que é exatamente as práticas que eu posso avançar. Então, isso desde uma empresa que quer dar início ou mesmo para as mais avançadas. Então, a gente tenta trazer isso de forma recorrente nas nossas atividades, mas eu acho que é legal mencionar para vocês, por exemplo, nós temos o Prêmio Eco, ele é um prêmio super antigo, na década de 1980, que a Anshan criou para exatamente reconhecer empresas que hoje têm práticas sustentáveis nos seus negócios, seja social, enfim. Então, esse prêmio já acontece anualmente, há muitos anos, então onde hoje se fala muito, né, sobre sustentabilidade, mas lá atrás, quando nem se falava disso, a Anshan já estava sendo pioneira e estimulando isso dentro das empresas. E esse prêmio, então, ele é dado aos associados, às empresas que estão ali com as melhores práticas de sustentabilidade, Maria? Exatamente, exatamente. Então, a empresa inscreve o seu projeto ou o seu case, e aí, de acordo com cada porte ou como está categorizado, vamos dizer assim, sim, aquele projeto, tem os prêmios. Mas quem é premiado é realmente as empresas, né? Então... Bacana. A gente sabe que os Estados Unidos exercem um grande fascínio sobre as pessoas, né? Tem gente que quer viajar para lá pela primeira vez, para a costa leste ou para a costa oeste, tem gente que resolve se mudar para lá para realizar o famoso sonho americano. Sim. Mas se alguém quiser viajar para os Estados Unidos pela primeira vez, por exemplo, a Anshan oferece algum tipo de suporte, de assessoria? Sim, sim. Um dos nossos serviços é trabalhar como se fosse um despachante mesmo e que auxilia, isso desde por motivos de trabalho, né, ou por razões pessoais. Então, estudo, auxilia, sim, todos os motivos que a pessoa ou a empresa vai mandar algum executivo, por exemplo, a gente auxilia em todo esse processo. Mas não só pelo motivo pessoal ali, CPF, né? Quando, por exemplo, uma empresa tem uma estrutura aqui no Brasil e quer abrir uma filial nos Estados Unidos, por exemplo, a Anshan auxilia em todo esse processo, porque cada estado lá tem uma lei diferente, então consegue facilitar e fazer por uma pesquisa de mercado, dar uma orientação e para ser um processo mais assertivo. Eu moraria tranquilamente em Nova York, ali naquela região da Times Square. Tem até um hotel ali chamado Hotel Edison. Esse hotel? Não, a diária é caríssima, mas vale a pena. O Edson é bastante viajado, gente. Depois vocês dão uma olhadinha no Instagram dele, ó, tá sempre postando TBTs. Menos. Das viagens aí. Ô Maria, para quem está nos assistindo e quer se tornar um associado da Anshan, quais são os caminhos que a pessoa tem que fazer para, então, ser um associado de vocês? Perfeito. Não, essa parte é o mais simples, né? Mas dentro do nosso site já tem um canal fácil para ali do Quero Me Associar. Mas nosso time também está sempre super à disposição para conversar e a gente busca sempre fazer um primeiro bate-papo, conhecer as necessidades da empresa, porque como a associação ela é para a empresa como um todo, nós conseguimos auxiliar tanto ao membro que está na diretoria da empresa, mas também no desenvolvimento e capacitação dos times. E os membros da Anshan se reúnem de quanto em quanto tempo? Olha, hoje nós temos diversas atividades que acontecem, tanto no formato presencial como digital. Então, exatamente pela Anshan ter essa potência, né, nacional, nós temos diversas atividades que acontecem online e ao vivo, trabalhando muito assuntos que auxiliem na capacitação e desenvolvimento de times, mas também discutindo sobre tendências dos negócios. Então, de diversas principais temáticas que vão ajudar aí as empresas. Mas, regionalmente, também a gente faz encontros recorrentes. Eu diria que uma média de 3 encontros na semana para reunir aí os executivos. Claro que isso setorizado possivelmente por áreas, por cargos, então às vezes uma atividade mais voltada ao C-Level, outra para a equipe, então tem uma recorrência bem ativa mesmo. Maria, esse ano vocês realizaram o Anshan Talks, né? Um evento grandioso aqui na nossa região que reuniu vários empresários, líderes e que vocês apresentaram algumas tendências para o ano de 2025 e também algumas curiosidades. Queria que você compartilhasse conosco aqui algumas delas para o nosso público.
Legal, Dantas. Bom, o Anshan Talks já está em sua 7ª edição. É um projeto que nasceu aqui no interior de São Paulo e hoje é um projeto da Anshan Brasil. Reuniu mais de 1.200 executivos ao longo do dia e nós discutimos 4 principais pilares ao longo do dia, que foi profissional do futuro, eficiência operacional, sustentabilidade e inteligência artificial. Então foi um evento com mais de 35 palestrantes discutindo essas principais tendências que inclusive guiaram o nosso ano de 2024, mas algumas delas se destacam para 2025, principalmente inteligência artificial e alta performance. Só para não quebrar o ritmo, a gente vai fazer esse bloco um pouco mais curto, Maria Carolina, para a gente explorar um pouco mais esse evento que foi a Anshan Talks. A gente vai para um rápido intervalo. Hoje estamos conversando aqui com a Maria Carolina Tiengo, que é a coordenadora regional da Anshan. A gente volta já, o intervalo é rápido. Voltamos com o segundo bloco do nosso Banho Entrevista de hoje, conversando com a Maria Carolina Tiengo, que é a coordenadora regional da Anshan. E a Anshan é a Câmara Americana de Comércio para o Brasil e Estados Unidos. Pouco antes do intervalo, a gente estava falando sobre o Anshan Talks e você citou como um dos temas a inteligência artificial. Todo mundo só fala nisso. Eu estou preocupado agora que as pessoas comecem a ligar na minha casa dizendo que sou eu, quando não sou eu. O que é essa inteligência artificial? Bom, Dantas e Edson, assim, o tema de inteligência artificial, de fato, é algo que vem em uma crescente. Como a gente estava conversando anteriormente, inclusive, essa temática, quando olhamos na pesquisa que nós realizamos no ano passado, ela estava em 3º lugar e para esse ano ela subiu para a 1ª posição. Então, de fato, as empresas estão olhando bastante para isso, mas como tornar os negócios cada vez mais efetivos, mas, claro, olhando muito para a adaptação também das pessoas durante esse processo, né? Então, é algo que realmente vai transformar o mundo dos negócios e que todas as empresas vão precisar olhar para isso. E a Anshan vem muito para apoiar nesse sentido, tanto as empresas que estão iniciando e não sabem ainda por onde começar, mas mesmo as mais avançadas e proporcionar um ambiente onde facilite esse processo. Maria, e o fato de apenas 28% das empresas se considerarem prontas para o uso da inteligência artificial a partir do ano que vem, você acha que é um pouquinho preocupante? É um número baixo ainda, não é? Sim, sim. É claro que nós temos hoje, olhando a nossa representatividade, inclusive dessa pesquisa, algumas dessas empresas, inclusive, são multinacionais. Então, claro que muitos dos incentivos e direcionamentos, eles vêm da matriz de fora e auxilia bastante nesse processo. E hoje a nossa representatividade, inclusive a maior parte das empresas associadas são brasileiras. Então, tá aí, né? Um pouco do nosso papel é auxiliar nesse caminho e encurtá-lo. Então, realmente, ainda se vê como baixo, né? Diante do impacto da pesquisa, mas a gente percebe que tem muito potencial para as empresas avançarem. A gente quer fugir desse tema, sempre procura fugir da história da pandemia, mas a gente não consegue, porque o fato das pessoas terem ficado muito tempo em casa, isso acelerou alguns processos, obrigou as pessoas a se especializarem e eu imagino que não só a inteligência artificial ou sustentabilidade, como você citou, esses processos todos acabaram tendo um avanço muito rápido, porque as pessoas ficaram confinadas num espaço em que elas não estavam acostumadas a ficar, não é? Sim. Com certeza, eu acho que a pandemia provocou muito as empresas a se transformarem, né? A gente viu muitos modelos de trabalho se transformando nesse sentido, mas já vai completar 5 anos, né, desse processo. Mas eu percebo que é uma transformação ainda recorrente, o que talvez se mudou, logo se adaptou ali em 2020, e para 21, talvez muitas empresas também já estejam olhando e repensando forma de trabalho, modelo, enfim. Então, eu acho que essa é uma transformação constante no mundo dos negócios, mas quando vem uma pandemia, é claro que isso influencia mais ainda. Vamos continuar nesse assunto. Como que vocês da Anshan auxiliam essas empresas em situações como essas, né? A pandemia foi uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, a gente não tinha vivido isso, né, nos últimos tempos. E como que foi o papel da Anshan nesse período da pandemia com os associados, Maria?
Olha, eu diria que foi essencial mesmo. A Anshan, por esse ecossistema tão rico e tantas empresas associadas, de fato se tem como ambiente onde elas podem contar uma com as outras e realmente auxiliar nas tomadas de decisões. Então, na pandemia, assim, nós tínhamos grupos, né, com executivos, de acordo com as áreas, que se reuniam semanalmente para discutir o que estava acontecendo e, por um canal seguro, conseguir tomar uma melhor decisão, né, ter como referência o que outras empresas estavam fazendo. Então, isso mais de perto, ou até mesmo de dúvidas simples mesmo, do dia a dia. Poxa, como ter uma estrutura melhor para o meu funcionário que agora teve que ir para casa? Qual é o suporte que a empresa de vocês estão dando? Então, é algo que a gente auxiliou do mais simples ao mais complexo, né? Então, a gente tentou se fazer muito presente realmente no dia a dia, para auxiliar nessas pequenas tomadas de decisões que precisaram ser muito rápidas, né? De uma semana para outra, tudo transformava. Quanto mais você fala da Anshan, mais aumenta a minha curiosidade, porque a gente ficou sabendo aqui, através do material que a gente recebeu, que a Anshan atua no Brasil todo. E o Brasil é um continente com suas peculiaridades, com seus aspectos regionais. Então, eu imagino que os profissionais da Anshan tenham que ter uma gama de conhecimento muito grande para poder atender todo mundo de acordo com cada especificidade, não é? Sim, eu acho que isso faz, inclusive, com que o nosso time se desenvolva tão rápido e cresça exatamente pelas empresas e a grande responsabilidade que nós temos aqui, né? Mas hoje nós temos a maior parte do nosso time, inclusive, tem como a oportunidade de primeiro estágio ser na Anshan. Então, eu falo que a gente se desenvolve junto com as empresas e com os executivos. Isso contribui bastante. E claro que, como são diversos braços que a Anshan atende, então nós temos em cada estrutura regional áreas estratégicas para melhor atender os nossos associados, seja a parte de atendimento, seja a parte de produtos e serviços, realmente para conseguir se aproximar e atender de forma mais assertiva. Mas é um time bem jovem, eu diria que é um time bem jovem, mas que está fazendo muita diferença. E como tudo é ligado também à juventude, tem a tecnologia, Maria. Como que vocês buscam levar o conhecimento da tecnologia para os associados de vocês, também com um pouco do auxílio dessa juventude? Como que é essa integração entre a juventude e a tecnologia com os associados de vocês? Perfeito. Claro que estou na Anshan há 10 anos, né? Então eu vejo que muitas coisas se transformaram, desde da forma como a gente desde o momento simples do atendimento realmente, mas de uma forma geral, mesmo com todas as tecnologias que aparecem, cada vez mais o que faz diferença no dia a dia é um trabalho mais consultivo e mais próximo. Então eu vejo que essa conexão ela é essencial e ela é favorável para a gente dar celeridade nos nossos processos, mas claro que esse contato mais consultivo é algo que eu acho que a tecnologia realmente não tem como dominar, vamos dizer assim. Vocês não sabem, mas durante o intervalo eu fiz um elogio aqui para a Maria Carolina, depois eu deixei bem claro, falei assim, é apenas um elogio, porque as coisas adquirem uma velocidade muito grande e agora uma frase mal colocada, por exemplo, ela pode se configurar num assédio, por exemplo. Quero saber de você se os empresários, se os gestores estão preocupados também com essa dinâmica, com esse tratamento que eles estão dando agora para os funcionários. Com certeza, com certeza. É um tema que já foi discutido de forma recorrente, seja pela área de RH das empresas ou área jurídica. E nós criamos um ambiente onde as empresas, inclusive, podem trazer cases para discutir em cima disso e ter como referência. Então, de fato, sim, é uma preocupação e o nosso papel é criar esse canal para, inclusive, algumas empresas se anteciparem, né? E olhar para dentro o que pode se fazer diferente, se há algum problema, de fato, em relação a isso. Então, tem algumas empresas com diretrizes já bem definidas em relação a esse aspecto, mas algumas que têm olhado bastante isso como prioridade. Bom, uma das práticas que vocês praticam, né, colocam em prática na Anshan, é de sempre praticar uma gestão humanizada. Afinal, um funcionário feliz, bem tratado, ele vai render muito mais para a empresa. Queria que você compartilhasse algumas técnicas que poderia servir para quem está nos assistindo, que vocês fazem na Anshan e que vai servir para quem está nos acompanhando.
Legal. Bom, a cultura da Anshan, ela é algo muito presente e realmente a nossa base, né? Então, realmente o cuidado com as pessoas é a nossa prioridade máxima e a gente sabe que fazendo isso na mesma proporção do trabalho, da seriedade que o peso da Anshan tem, é super possível, né? Então, isso se dá desde cuidado da liderança diretamente com conversas ativas com o time, de alinhamento de expectativa, de projeção dos resultados, do desempenho, olhando sempre para o desempenho não só em números, mas da pessoa, do profissional. Porque, como eu comentei, muitos vêm direto da faculdade, está no primeiro ano, então é o primeiro contato, né, com o mercado de trabalho. Então, a gente se atenta bastante a isso e também transformar, por exemplo, um Anshan Talks, campanhas de venda que sejam bastante interativas e que eles se sintam parte do processo, porque eles são. A gente já sabe, principalmente agora em época de eleição, Dantas, que o número de eleitores, que tem mais mulher eleitora do que homem eleitor, né? As mulheres são um número maior. Aí a gente sabe também que as mulheres estão começando ou estão se estabilizando mais rapidamente em cargos de liderança. Essa é uma questão também tratada na Anshan? Sim, inclusive a Anshan mesmo é um ótimo case disso. Olhando como a Anshan Brasil, mais de 50% hoje as mulheres estão em cargo de liderança. Então, e não foi algo que muitas empresas estão olhando bastante para isso, com certeza, mas a gente tem um ótimo exemplo aqui dentro de casa, falando nacionalmente, realmente essa representatividade. Então, muitas empresas têm trazido também isso como pauta e procurado referências mesmo em como, desde o momento de dar apoio para as mulheres, por exemplo, do momento da licença maternidade, para que esse período não seja um problema, né? E como elas, no retorno, elas se sintam parte, continuem tendo oportunidades, enfim. Então, é algo que não se olha só do crescimento, mas dos desafios, né? E algumas decisões importantes que as mulheres têm que fazer durante a carreira, não só profissional, mas do lado pessoal também. Sem julgar, a gente já teve aqui uma presidenta, os Estados Unidos quase tiveram agora. Elas estão tomando conta ainda. É isso aí, mulherada no comando. Ô Maria, e a gente sabe também que algumas mulheres acabam se anulando, né? Por medo, achando que vai ser incapaz de assumir um cargo, uma função que era ocupada por um homem, por algum tipo de medo. Eu queria que você falasse, você como exemplo, coordenadora regional aqui da Anshan, como que foi para você chegar nesse cargo e quais são os principais desafios? A mulher pode enfrentar, pode bater de igual com o homem? O que você poderia compartilhar aí para, digamos que, dar um apoiar essas mulheres que têm esse tipo de medo, mas que podem chegar onde você chegou, por exemplo? Com certeza. Inclusive, hoje, o Willy Lobe, ele é o superintendente, inclusive antecedeu aí a minha cadeira, mas antes do Willy, inclusive, foi a Nádia que antecedeu essa cadeira. Então, quando eu entrei na Anshan, há 10 anos atrás, eu já tinha boas referências, né, de mulheres na liderança. Então, eu acho que hoje o que eu vejo como meu papel também é como eu posso influenciar para que as mulheres que estejam iniciando a carreira agora conosco se sintam como potencial de crescimento e que isso não seja uma questão. Mas, pessoalmente falando, não tive nenhum problema nesse sentido, sempre tive pares, mulheres, homens, mas eu acho que exatamente por esse ambiente onde trabalha a questão colaborativa, nunca se teve alguma situação que me deixasse desconfortável ou me colocasse em pauta o fato de eu ser mulher, eu não vou ter oportunidade. Muito pelo contrário, eu acho que esse caminho foi muito mais traçado pelas oportunidades, a abraçar algumas responsabilidades, é claro, enfim, então eu fico feliz de hoje poder representar, né, e principalmente pela responsabilidade e o peso que a Anshan Interior de São Paulo tem, de fazer um pouco desse papel. Então eu espero honrar muito e ser um bom exemplo para tantas mulheres. A gente já está caminhando para a parte final do nosso programa, mas eu gostaria que você deixasse um convite, então, para as pessoas que conhecessem mais a Anshan, que acessassem o site, que visitassem a sede, que pudessem frequentar as reuniões. Fica aí para você fazer o convite. Perfeito. Bom, muito obrigada mais uma vez, foi um prazer. E para vocês que estão nos assistindo,
fiquem à vontade, né, para nos visitar. Nosso escritório fica ali no Galeria Plaza, aqui em Campinas. O nosso site é anshan.com.br. Também tem o nosso Instagram, dividido pelas unidades regionais, mas mais aqui localmente é @anshancampinas. Ali vocês conseguem também acompanhar um pouco das nossas iniciativas e entrar em contato conosco mesmo. Vai ser um prazer poder conhecer um pouco das empresas de vocês e como que vocês podem estar mais próximos da Anshan e usufruir desse ecossistema. Volte sempre. Obrigada. Falamos hoje aqui com a Maria Carolina Tiengo, coordenadora regional da Anshan, que é a Câmara Americana de Comércio para o Brasil e Estados Unidos. Tchau, Dantas. Tchau, Edson. Até o próximo programa. Se você quiser rever esse e outros programas, é só você acessar as nossas redes sociais e também o portal bandmulti.com.br. Estaremos de volta no próximo sábado. Até lá, fiquem com Deus. Um grande abraço. Tchau.